O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Naquele tempo, Jesus exclamou em alta voz: Quem crê em mim, não é em mim que crê, mas naquele que me enviou. Quem me vê, vê aquele que me enviou. Eu vim ao mundo como luz, para que todo aquele que crê em mim não permaneça nas trevas. Se alguém ouvir as minhas palavras e não as observar, eu não o julgo, porque eu não vim para julgar o mundo, mas para salvá-lo. Quem me rejeita e não aceita as minhas palavras já tem o seu juiz. A palavra que eu falei o julgará no último dia. Porque eu não falei por mim mesmo, mas o Pai que me enviou, Ele é quem me ordenou o que eu devia dizer e falar. E eu sei que o meu mandamento é vida eterna. Portanto, o que eu o digo conforme o Pai me falou. Palavra da salvação. Podem sentar, meus caros. Como de costume, nas quartas-feiras, dedicamos este tempo da homilia para uma pequena catequese a respeito de algum assunto da nossa fé cristã, para conhecermos melhor. Conhecendo, também possamos amá-la mais profundamente. Temos falado nas 2 últimas semanas sobre nossa querida Mãe do Céu, a Virgem Maria. Já tratamos sobre os aspectos bíblicos do Rosário e como rezá-lo melhor. Na semana passada tratamos da virgindade perpétua de Maria e hoje trataremos da sua Imaculada Conceição. Parece ser um assunto tão simples. Cantamos na entrada a Imaculada Maria de Deus, temos no dia 8 de dezembro a festa da Imaculada Conceição, mas na verdade o assunto Imaculada Conceição não é um assunto tão simples de ser compreendido, tanto que somente em 1854 que foi proclamado este dogma, no século XIX. E por que tão tardiamente se proclamou o dogma da Imaculada Conceição? Façamos um retrospecto histórico. O primeiro dogma mariano proclamado foi o dogma da sua maternidade divina e não tinha por objeto principal a Virgem Santíssima, e sim compreender melhor a identidade de Jesus Cristo. O dogma que proclama que Jesus Cristo é verdadeiro Deus e verdadeiro homem nos mostra que se Maria, em seu ventre, gerou no tempo a segunda pessoa da Santíssima Trindade, que é gerada eternamente, junto do Pai por obra do Espírito Santo, este dogma primeiro mariano proclamado nos mostra que a união hipostática, a união das pessoas de Jesus Cristo, que é verdadeiro Deus e verdadeiro homem, nos dá uma ideia mais clara a respeito da sua pessoa, mas até então não era grande preocupação das primeiras comunidades cristãs focar ou se colocar problemas a respeito da pessoa de Maria, mãe de Jesus. Uma vez que vai se aprofundando o conhecimento sobre Jesus Cristo ao longo da história da teologia, vão se colocando também problemas em relação à sua mãe. Problemas no sentido de conseguir compreender melhor Jesus Cristo, que está intimamente ligado à sua mãe, dela recebeu a natureza humana. Daí então virão os outros dogmas marianos, da sua virgindade perpétua, da sua Imaculada Conceição e da sua ascensão aos céus. Mas quando se começa a pôr o problema a respeito de se Maria tinha ou não tinha o pecado original, várias questões foram levantadas. Algumas delas, se Maria não tinha pecado, então não foi objeto da redenção alcançada por Cristo, porque não precisava. Santo Tomás, quando se põe em problema da Imaculada Conceição,
ele, numa das fases dos seus escritos, ele não nega a Imaculada Conceição de Maria porque quisesse denegrir Nossa Senhora de qualquer maneira. Antes, pelo contrário, para preservar a dignidade de Maria e tê-la como primeiro ou um dos mais excelsos objetos da redenção de Nosso Senhor, Santo Tomás dizia que Maria, num determinado momento, ainda que no ventre materno, foi sim atingida pelo pecado original para que pudesse ser redimida por Cristo e assim gozasse dos méritos alcançados no alto da cruz por Nosso Senhor. Outras dificuldades quanto à definição do dogma mariano que precisavam ser resolvidas com o passar dos anos e pela iluminação do Espírito Santo. O que é o pecado original? Quais as suas consequências? Não pensemos o que a Igreja teve desde o princípio, estas questões tão bem detalhadas e tão bem trabalhadas e tão bem definidas como as temos no Catecismo da Igreja Católica hoje. Foram décadas, séculos de iluminação do Espírito Santo, porque imaginemos o seguinte: todos, por mais ilustradas que sejam as nossas mentes, todos somos limitados à condição de criaturas. E a revelação divina é algo tão imenso que, embora se tenha dado completamente até a morte do último apóstolo, o desenvolvimento, as consequências, a profundidade desta revelação, o Espírito Santo vai mostrando à humanidade ao longo dos séculos conforme a capacidade de compreensão. Então, se colocavam estas questões: quais as consequências do pecado original? Era a morte física, são as paixões desregradas, a deteriorização do cadáver, o aniquilamento total do corpo e da alma. E de qual pecado original, ou de quais consequências do pecado original, então, estaria sendo Maria preservada? Eram questões que se colocavam a respeito da sua Imaculada Conceição. Se tinha também que resolver uma questão biológica. Até a Idade Média, a mulher era considerada como que uma incubadora biológica. Se pensava que a criança gerada em seu ventre era fruto unicamente da semente masculina que dentro da mulher se desenvolvia. E isto até, por um lado, facilitava esta visão que se tinha da pessoa, porque, bom, se assim é, como em Jesus não houve participação humana, está preservada a divindade com maior facilidade. E não há, só que se colocava outro problema: mas se é assim, de onde veio a humanidade que Jesus recebera no ventre de Maria? O problema do momento da infusão da alma. Santo Tomás acreditava, e não era privilégio seu, era costume, era o pensamento da época, que primeiro se começava a gerar o corpo no ventre da mãe e no 40º dia o menino tinha a alma infusa por Deus e no 80º dia a menina tinha a alma infusa por Deus. A partir de quando se pode perceber neste pensamento da gestação a preservação ou não do pecado original? São todas questões que foram se colocando ao longo dos séculos, até que no século XIV, o bem-aventurado Duns Scotus, num dos seus escritos a respeito da Virgem Maria, diz o seguinte: mais augusto benefício é preservar do mal do que permitir a queda no mal. Se Cristo mereceu para muitas almas a graça e a glória na qualidade de mediador e salvador, por que não pôde ter merecido a inocência para alguma alma? E segue Duns Scotus se questionando: se Deus não está condicionado ao tempo, ou melhor, não estando condicionado ao tempo, não poderia aplicar os méritos a serem conquistados por Cristo no alto da cruz previamente para Nossa Senhora?
Nós, quando confessamos no credo que Jesus desceu à mansão dos mortos, estamos ali dizendo que Nosso Senhor ofereceu a todos os seus antecessores, cronologicamente falando, a possibilidade da salvação que Ele estava operando naquele momento da história. Caso contrário, estariam condenados a não entrarem no céu todos os que morreram antes de Cristo, inclusive São João Batista, por exemplo. De qualquer forma, essa questão foi sendo trabalhada, foi sendo amadurecida, foi sendo estudada, até que em 1661 o padre Alexandre VII declarou-se favorável à Imaculada Conceição e proibiu qualquer ataque a esta doutrina. Algumas décadas depois, em 1708, o Papa Clemente IX estendeu a festa que já havia em algumas localidades no mundo da Imaculada Conceição, estendeu esta festa à Igreja inteira. E em 1849, o Papa Pio IX fez uma consulta aos bispos da Igreja. Enviou aos bispos de então uma carta com duas perguntas. Primeira, percebendo o sensus fidei, o censo dos fiéis na sua diocese, crê-se na Imaculada Conceição de Maria? Segundo, é conveniente declarar um dogma a esse respeito? A imensa maioria dos bispos respondeu afirmativamente para as duas questões. Por isso, em 1854, com a bula Ineffabilis Deus, o Papa Pio IX declarou o seguinte: declaramos, pronunciamos e definimos que a doutrina que ensina que a bem-aventurada Virgem Maria, no primeiro instante da sua concepção, por singular graça e privilégio de Deus Todo-Poderoso, e em vista dos méritos de Jesus Cristo, Salvador do gênero humano, foi preservada imune de toda mancha da culpa original. Declaramos, enfim, que esta doutrina é revelada por Deus e por isso deve ser professada com firmeza e constância por todos os fiéis. Depois de um longo processo de amadurecimento, declarou-se: sim, Maria foi concebida sem pecado original. Pode-se então, com toda a propriedade, chamar Maria de Nova Eva, porque agora não foram mais duas, mas 4 as pessoas geradas neste mundo sem pecado original. 2 que caíram pela desobediência, Adão e Eva. 2 que deram luz à nova humanidade pela obediência até o fim, o novo Adão, Jesus Cristo, a nova Eva, a Virgem Maria. Perceba-se, meus caros, que isto não torna mais fácil a vida de Maria, mas antes aumenta a gravidade das suas decisões, porque a primeira Eva também não foi concebida com pecado original, mas no uso da sua liberdade optou contra Deus. O mesmo poderia se dar com Maria. Vejamos o peso das consequências da decisão mal tomada de um e o peso das decisões iluminadas de outro. Bendito seja Deus, que por seus méritos, de forma antecipada, preservou Maria da culpa do pecado original. Bendito seja Deus que por Maria deu à luz a nova humanidade. O Concílio Vaticano II, ao proclamar Maria como mãe da Igreja, nos fala também que ela é tipo da Igreja, ou seja, nela se cumpre tudo aquilo que a Igreja é chamada a ser. Que contemplando o mistério da Imaculada Conceição de Maria, também nós nos demos conta da gravidade de nossas ações. Peçamos que o Espírito Santo nos ilumine para que sejam decisões acertadas, que tudo concorra para o bem, e que Maria Santíssima continue nos gerando, pela sua intercessão, criaturas novas, a fim de que amadureçamos cada vez mais na fé até que alcancemos a estatura de Jesus Cristo. Que a bem-aventurada Virgem Maria, Senhora da Conceição
Imaculada, interceda por todos nós.